Podcast do Amazônia. Santarém tem as suas belezas naturais. Ela é um lugar aconchegante, atrativo, mas ela é uma cidade problemática. Então a gente também tem que considerar que nós estamos na beira do rio e falta água. Que nós temos problemas de saneamento que não se resolveram. A cidade tem mais de 300 anos como núcleo urbano. Já teve muito pior. Há de se ressaltar isto, né, que pelo menos o último governo, né, estadual olhou para Santarém o que já deveriam ter olhado há 50 anos. Então, Santarém, ela sempre foi a segunda cidade do estado do Pará depois da capital, mas ela foi perdendo importância, ela foi perdendo na área econômica, social e política, né, por causa de uma elite que só queria saber do que era dela, deixou o povo à margem e nós passamos também muitos anos sem eleger o prefeito. Santarém é um dos municípios onde houve intervenção federal. Foi um município considerado área de segurança nacional desde 1968. Passou muito tempo para ter eleição novamente só em 1995. E 82 de Santarém não foi contemplada? Porque houve vários municípios já. Não, Santarém, 82 é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, quando a lei dizia que o prefeito ele era nomeado pelo governador do estado. Mas houve os interiores que já tinham. Mudou o governo. E o prefeito nomeado até então, ele, que depois veio a ser prefeito eleito, Ronald Liberal, o governador Helder Jader, no primeiro governo, ele substituiu, então colocou um interino da Câmara, ficou como interino. Quando chegou em 1985, o Sarney, presidente, ele revogou, lembra, né? Teve aquele mandato tampão que foi do Coutinho Jorge. Exatamente, é neste aí Santarém. Mas eu tinha um vizinho recupera. Que foi prefeito de Paragominas eleito, o outro amigo do papai Eduardo estourado. Os outros municípios, alguns saíram antes. Os outros municípios tinham eleição normais. Não certo. Tinha em Belém, a lei dizia, capital e área de segurança nacional e instância hidromineral, que era Salinas. Então, o que aconteceu? Quando veio em 85, caiu a lei e teve. Para todo mundo. Aí foram marcadas. 85 e 88. Foram marcadas as eleições. Então, os prefeitos assumiram em 86, 87, 88. Então, o que é que as pessoas, às vezes, muito na moda? Nós temos orgulho de ser santareno. Santarém talvez seja a área mais paraense do Pará, onde teve uma cultura muito rica, onde teve uma formação do povo de várias origens, né? Ótimo, educação boa, de qualidade. Né? Europeus, entendeu? Judeus marroquinos, né? Henry Ford. Os federados americanos, uma parte, porque a outra parte era escravocrata. Então, Santarém não era um acampamento montado na beira da estrada, sem desmerecer, por exemplo, os que surgiram na margem da PA 150, que foram criados. Que foram criados na margem da estrada, que é o caso de Redenção, Xinguara, Rio Maria, Tailândia. E para a Transamazônica também, né? Jacundá, já quando foi transferido de Tucuruí. Então, o processo de formação de Santarém foi um processo diferente. Então, você tinha uma cidade bonita, próspera, com uma economia, na época, forte, indústrias, né? O que você não tem hoje. Então, nós regredimos. Não havia infraestrutura, porque o porto só chegou na década de 70, no governo militares, no Polo Amazônia. A Santarém-Cuiabá, essa ligação, que é uma estrada de 50 anos e até hoje tem trechos que não estão asfaltados, só para você ver, né? O aeroporto agora, que está sendo ampliado. Então, a infraestrutura, hotéis, universidades. Eu vim para Belém, Antônio, e meus irmãos todos, minha família toda. Nós somos 7 que nos formamos na UFPA. Talvez seja um recorde. De uma única família, 7 irmãos formados pela UFPA e mais um se você considerar a FICAP como uma universidade federal. Né? Nós viemos porque não tinha faculdade. Isso era o ano de 1978.
Então, o grande avanço de Santarém é ter se transformado num polo universitário e de certa forma, num polo de saúde regional. Santarém hoje tem mais de 10 mil universitários. Tem a UFOPA, tem a UEPA, tem a UNAMA, tem os cursos das universidades, das faculdades de fora, tem a UBRA, a Luterana, né? Então, disso, de certa forma, tem curso na maioria das áreas. Ninguém sai mais para estudar. Inclusive em Só medicina. se for para um grande centro, aqueles alunos CDF, Ita, Você acredita exterior. que temos 3 cursos de medicina agora em Santarém? Graças a Deus, né? Temos falta de médicos. Né? Aí lá vem os paradoxos. Não, aí vem os paradoxos. Né? Você tem hospital de alta complexidade, como o hospital regional, que capta órgãos, né? Transplante só de ter vivos, né? Tem tudo um tratamento do câncer, né? É da rede SUS, bancado pelo governo do estado. Então, essas coisas, esses exemplos que eu estou dando com relação ao Santarém, eles são recentes. Coincide com a minha volta. Então, quando eu voltei há 25 anos, a cidade tinha blackout, não tinha luz. Era uma usina de... Só uma pausa aí rápida. Onde entra o estado do teu jornal? O estado do ensino meteu, tu comprou... Porque o nome parece o estado de São Paulo, parece que tem 100 anos. Na verdade. Então, o que aconteceu? Quando Santarém tinha todos esses problemas, você não tinha luz, você não tinha água. Né? Então, você não podia atrair uma indústria. Né? Então, em 94, que é um marco, você tem o linhão Tramoeste. Então, essa energia de Tucuruí, que traz a energia para o Brás, o segundo linhão Gerson Pérez foi inaugurado. Muito pelo Linhão. Foi inaugurado. Deputado do Linhão. Ele veio para Santarém bancado pelo governo do estado. Não foi pela Eletronorte. Então já melhorou um pouco. A partir daí, você começa a perceber, os políticos começaram a se movimentar, que o que tinha para lá era migalha. Eu não quero ofender aqui ninguém, mas eu acho que, se você comparar os investimentos feitos no Estado, tanto pelo governo estadual como pelo governo federal, independente de partidos e de governo, se você comparar o percentual que é reinvestido na infraestrutura, é muito pouco. E isso explica o sentimento separatista. Ele diminuiu um pouco, é verdade, porque o governador Helder, principalmente, ele é um governador presente. Então, teve um ano que o governador Helder estava todos os dias em Santarém, passou uma semana lá. E teve governo que passava anos sem ir lá. O governador tomou posse lá, primeiro mandato, tomou no segundo. O governador é presente lá. Todos os problemas que aconteceram lá em Santarém, ele amanhecia lá. Não se furtou. Então, as pessoas passaram a não só ver, pessoas falar com o governador. Isso com atraso de 100 anos. Não é de uma hora para outra que esse sentimento vai mudar. Para a gente entrar na COP, que é um momento, você vê um exemplo. O investimento que foi feito em Belém. O povo de Belém merece. Eu morei aqui 20 anos. Fiz a minha vida. Transparência. Mas, Tony, é desproporcional por relação ao Estado. Belém já tinha toda a infraestrutura que recebeu durante 100 anos. O Nordeste paraense, toda a infraestrutura, toda a malha rodoviária asfaltada. Aqui você tem todos os aeroportos, as universidades, o que tinha antes, só na capital. Né? Vontade política. Com o dinheiro arrecadado do globo, do geral. A volta foi muito pouco. Então hoje a gente tem uma mudança, há de se reconhecer. Mas as elites, elas não dormem no ponto. Tem 3 anos que a divisão do ICMS colocava Belém com a quinta cota. Cota parte, né? Cota parte do ICMS. Certo. Começou a aparecer Paraopebas, mais que Canaã. Belém, Canaã do Garajá. Marabá, é relevante. Isso. Paragominas. Aí o que aconteceu? Diminuiu de Belém. Sim. Sabe o que eles fizeram? Rapidamente eles deram um jeito. Mudaram a lei do ICMS. Então agora, apesar de... Eu lembro desse movimento na Lepa, tu tá variando aí. Paraopebas e Canaã continuam liderando, mas já a diferença para Belém, que é a capital, que tem mais população, já não é o que era. Porque as elites, eles rapidamente resolveram. O status quo estabelecido. No nosso caso, o que explica a
questão do Estado do Tapajós, quando eu voltei para lá, o pessoal, vamos fazer um movimento. Nós precisamos ter um jornal. Mas eu fiz um jornal não da causa, não do movimento. Eu fiz um jornal. Da tua escola, jornalismo raiz. Fizemos jornalismo. Eu estava saindo da província, né? Que a província tinha fechado e tal, e nós montamos o Estado do Tapajós, que durou 13 anos, um jornal que só não saía aos domingos, né? Impresso lá, com todo o nosso trabalho. E aí a gente começou a resgatar algumas coisas que vão desaguar neste livro aqui. A gente percebeu de que muita coisa da memória da cidade ou estava esquecida ou tinha sido empurrada para debaixo do tapete. Por quê? Porque eu aprendi, Tony, de que quem conta a história conta a partir da sua visão. Então, os seus interesses, as suas ideologias, as suas preferências, elas são colocadas em primeiro plano. Então, você tem publicações que omitem certos fatos. Você tem outros que turpam certos fatos. Por quê? Porque a pessoa que teve à frente, e eram as elites, e era uma elite inteligente, competente, de grandes músicos, grandes compositores, grandes escritores, mas eram da elite, eles não eram do povo. Então, quando eu voltei... Chamada famosa classe dirigente. Quando eu voltei, ao contrário de eu me sentir um peixe fora d'água, né, eu resolvi enfrentar e disse, não, mas tem algumas coisas nessa cidade que a gente precisa restaurar. O conceito de reabilitação. Então, não é bem assim como contam. Por que certas coisas não são contadas com as letras que elas merecem? E aí nós começamos a publicar através do Lúcio Flávio, que é Santarém, filho do ex-prefeito Elias Pinto, que era um dos injustiçados. Hoje a gente fala como é na internet, quando quer eliminar, cancelado. Ele foi cancelado pelas publicações anteriores. Nós vamos reabilitá-lo. E o prestígio do jornal permitiu que a gente colocasse pela primeira vez o nome dele no bem público, que era uma praça, e para mostrar realmente que era um divisor, a praça que deu o nome a Elias Pinto era chamada de Praça 31 de Março. E todo mundo sabe que 31 de março é a data do golpe, né? De 64. E aí isso foi um choque. Mas o jornal tinha prestígio. Foi um choque. Apagaram o Elias Pinto da memória. Pô, e agora já começa um movimento e disse, não tinha um bem público, nada que lembrasse ele. Aí que um processo de reabilitação. Reabilitação, que terminou agora, no último ano passado, com a nomeação da nova avenida, porque uma coisa é você já ter uma estrada aberta, você já ter uma picada, você ter uma rua de barro, um simples prolongamento. E quando me perguntaram o que eu achava para homenagear Elias Pinto, eu disse, desde que seja uma obra nova. Nós não vamos mudar nome do que já existe e nem vamos dar nome a ele, a escola, entendeu? Essas coisas. Aí nós demos o nome da Avenida Elias Pinto, que a cidade ganhou uma nova avenida que liga a BR-163 à estrada de Alter do Chão, que é uma paralela a Fernando Guilhom, que é o único acesso que vai para o aeroporto. Hoje você tem um acesso acima. Você não precisa vir no viaduto, descongestiona o trânsito, e ganhou o nome de rodovia Elias Pinto. Quantos quilômetros? 7 quilômetros. Então, porque é uma obra da altura do que foi a memória do Elias. Então, esse trabalho lá tenta buscar. O Lúcio fez um trabalho importante. Nós fizemos a primeira edição do livro Memória de Santarém em 2010. Estamos reeditando, ampliado, agora em 2025, 15 anos depois. Por que uma reedição ampliada? Porque nós incorporamos toda a primeira edição, mais o material que passou a ser publicado no portal Estado.net, que sucedeu o jornal impresso. Então, todo esse material... Aí pega o plebiscito de 2011. Não, nós estamos com alguns assuntos. Nós trabalhamos mais do século XIX e XX. Esse é um marco. Por quê? Porque essa história do plebiscito já passou a ser contada direito. E por outro. Então, este livro aqui, ele mira mais ou menos 2 séculos. Não, século XIX e século XX, que é a gênese de Santarém. Então, vem desde as histórias dos pesquisadores,
vem toda a questão econômica do império, toda a questão política, o comércio, a navegação a vapor, né, do rio Amazonas. O próprio encantamento que gerava, o Tapajós, todos mar Mediterrâneo. os depoimentos dos grandes navegadores e pesquisadores que vieram da Alemanha, dos Estados Unidos, são descrições idílicas. Olha só aqui. Essa encantada cidade, com suas fileiras de casas razoavelmente uniformes, de paredes caiadas de branco e telhados vermelhos, rodeados por verdejantes jardins e pomares, ergue-se numa suave colina na margem oriental do Tapajós, nas proximidades de sua confluência com o Amazonas. Depois de uma viagem de várias semanas pelo rio principal, a visão de Santarém, com suas largas praias de areia branca, suas límpidas águas verde escuro e a silhueta de pitorescos morros relevando-se por trás da linha verdejante da floresta, oferece uma agradável surpresa ao viajante. Relato de Henry Beach, em 1851, no livro O Naturalista no Rio Amazonas. Estou lhe dando o exemplo aqui de 2 séculos atrás. Como Santarém era descrita pela sua beleza.